metodologia PDCA. Olá, caro aluno! Esse é o módulo bônus. Nele falaremos sobre uma metodologia da qualidade, o método mais utilizado para melhoria contínua nas organizações, o método que define prioridades e ações, que é utilizado em qualquer área da empresa, que organiza e hierarquiza as ações que devemos tomar. O ciclo PDCA. Já ouviu falar? Como todos sabem, as organizações têm evoluído, se tornado sistemas complexos. Nesses sistemas, a execução de cada uma das atividades ou processos não garante a eficácia do sistema e torna-se necessário garantir e atuar cada vez mais diretamente dentro dos próprios processos. Os sistemas de gestão da qualidade têm como diretriz uma visão sistêmica e integração dos processos. Nesse sentido, surgem os métodos que são focados na prevenção para obter-se um melhor resultado. Nessa unidade falaremos sobre o ciclo PDCA, um método de gestão que faz o quê? Que visa controlar e gerar resultados precisos nas atividades das organizações. Na minha prática profissional, por exemplo, eu utilizo essa metodologia toda vez que preciso implementar ou modificar um processo. O ciclo PDCA, que é a sigla das palavras em inglês Plan, Do, Check, Action, é um esquema que tem por objetivo melhorar constantemente o desempenho de uma empresa, formado por 4 etapas. A primeira, a saber, Plan, o que significa planejar. Segunda, Do, executar. Terceira, Check, checar, ou ver, observar, ir lá, conferir. Quarto passo, Act, ação ou agir. Esse, sem dúvidas, é o método gerencial mais utilizado no controle e melhoria de processos. Esse método foi desenvolvido na década de 1930 por Schwartz, mas foi Deming seu divulgador na década de 1950. O ciclo PDCA é uma ferramenta utilizada para a aplicação das ações de controle de processos, do planejamento da qualidade, da manutenção de padrões, ou seja, em realizar melhorias. É uma ferramenta para realizar melhorias. Essas ações se dividem nessas 4 fases que devem ser repetidas constantemente. É um ciclo, lembra, pessoal? O ciclo, repetido, vai sempre girando, sempre buscando a melhor forma, a melhoria contínua na empresa. Para entendermos melhor o ciclo do PDCA, podemos visualizar na figura ao lado o seu processo de funcionamento e suas respectivas ações. Vamos conferir quais são as ações para cada uma dessas fases do PDCA. A primeira aí, o plan, o P, planejamento. É a fase em que um plano é traçado. Nessa etapa é definidos os objetivos e as metas para serem atingidas, os planos de controle e os padrões a serem cumpridos. Na segunda fase aí, na segunda etapa do PDCA, tem o DO, D, execução. É a fase em que será executado o plano traçado. O plano foi traçado lá na fase do planejamento e agora, exatamente como previsto, nós vamos fazer o quê? Nós vamos executar, de acordo com o procedimento operacional padrão. Nessa fase, deve-se ter um treinamento antes da execução com as pessoas envolvidas. Para quê? Para que saia tudo dentro do planejado. A importância do treinamento aí nessa fase de execução é muito importante treinar. Tá ok, pessoal? Terceira etapa, check. C, verificação, conferir, ir lá verificar se está dando tudo certo. É a fase em que se verificam os resultados da tarefa executada e os compara com a meta planejada. Então, a partir dos dados coletados na fase anterior. Então, a gente vai estar checando aí. A gente planejou, a gente executou. Então, vamos ver lá, vamos verificar se está dando tudo certinho, se está indo conforme planejado, né? Quarta etapa, act, atuar, agir. É a fase em que temos os resultados e as análises da etapa da verificação. Origina a primeira fase do processo do PDCA,
gira o ciclo voltando ao planejamento, permitindo que se faça o processo de melhoria contínua. Através do método PDCA ou da metodologia PDCA, a empresa planeja suas atividades, executa, checa se tudo está certo e parte para a ação novamente, sempre fazendo o ciclo, sempre o quê? Fazendo a roda girar, fazendo o quê? Sempre em melhoria. Lembra? Melhoria constante, pessoal. Quando se chega à última etapa, checa-se tudo novamente e é preciso começar tudo de novo, sempre visando a melhoria contínua, visando a etapa do planejamento. O PDCA tem a ideia de que a empresa nunca pare de revisar suas atividades, que deve fazer parte da rotina de todos os colaboradores da empresa, desde o operador, desde o pessoal lá do chão de fábrica que a gente fala, que nem é muito legal falar esse termo, mas desde o operador, desde o pessoal operacional até o diretor executivo, até o pessoal da estratégia lá de cima da pirâmide. O PDCA utiliza o controle dos processos na forma de padrões técnicos, com o objetivo de quê? De tornar as operações da realização das etapas de processo de forma criteriosa, permitindo assim uma redução dos níveis de falha ou defeitos nessas etapas. Vamos conferir agora como fazer um PDCA na prática? A figura ao lado representa o ciclo PDCA. Plan, do, check, act. A primeira etapa aí, o plan, é a etapa do planejamento, que vai da numeração de 1 a 4. O que é essa numeração de 1 a 4? São subetapas que tem dentro do planejamento. A primeira, o que é? É a identificação do problema. A segunda subetapa dentro do plano, dentro do planejamento, é a observação, uma etapa bastante importante. A terceira é a análise do processo. E a quarta aí a gente já vai ter o plano de ação. Dentro do plano, temos o primeiro, a identificação do problema. Devemos definir claramente o problema ou o processo e reconhecer sua importância. Na segunda subetapa, dentro do planejamento, temos a observação. É a segunda aí. O que a gente tem que fazer na observação? Devemos investigar as características específicas do problema ou do processo com uma visão ampla e sob vários pontos de vista. A gente diz aí que a observação tem que ser uma observação holística, uma observação do todo. Na terceira subetapa dentro do plano, nós temos o quê? A análise. Na análise, nessa terceira subetapa dentro do plano, devemos descobrir a causa fundamental do problema, a causa fundamental do processo. Para quê? Para passar para a quarta subetapa dentro do plano, que é o quê? Que já é a construção do plano de ação. Devemos conceber um plano para bloquear a causa fundamental, que é a dita causa raiz, pessoal. Na segunda etapa do ciclo PDCA, nós temos o quê? O do, o fazer. Nessa fase, nós temos uma subetapa, que significa o quê? Que significa a ação, ou seja, a realização, a execução da atividade ou da tarefa. Nessa fase de execução da tarefa, devemos bloquear a causa fundamental do problema. Nós já fizemos o plano de ação lá em cima, lembra? Nós fizemos o plano de ação no plano, que é a quarta subetapa lá, já a execução, elaboração do plano de ação. Nessa etapa do, nós vamos estar o quê? Executando o que a gente planejou, ok? Na próxima etapa do PDCA é a fase do check, verificação, ver lá, conferir. O que a gente vai fazer nessa fase? A gente vai fazer o quê? A gente vai verificar se os bloqueios implementados foram efetivos, né? Então, nós temos aí a verificação se os bloqueios foram efetivos. Por fim, nós já temos o quê? Nós temos a etapa de quê? De agir, né? Nós temos o quê? Nós vamos verificar, nós vamos agir. Essa etapa é a etapa de melhoria contínua. O que acontece nela? A gente consiste na padronização e na conclusão. A gente primeiro padroniza e depois a gente vem e conclui. E tudo que a gente planejou, executou, fez e foi lá, conferiu, tá dentro do esperado?
Se tiver, a gente padroniza e conclui. Senão, a gente já vai passar de novo, subir, rodar a roda, rodar o ciclo. Na fase do act, do agir, do ação, é a fase onde ocorre a padronização dos processos e a conclusão. Nessa fase final, a padronização tem o objetivo de prevenir contra reaparecimento do problema. E a conclusão de recapitular todo o método de solução do problema para trabalhos futuros. Outras ferramentas da qualidade podem ser associadas nas etapas do PDCA para aprimorar o desenvolvimento de cada uma delas. A saber, no passo 1 do PDCA, do PLAN, podemos utilizar aí o brainstorm, os 5 porquês, o diagrama de Ishikawa, o 5W2H. Então são ferramentas de quê? De planejamento. O brainstorm é de planejar, os 5 porquês é para planejar, o diagrama de Ishikawa é para planejar e o 5W2H elas são todas incorporadas dentro do plan. Elas podem ser usadas nessa fase do PDCA, elas podem ser usadas, né? Nessa fase do PDCA. No passo 2, no DO, que ferramentas a gente pode estar utilizando? A gente pode estar utilizando os POPs, os procedimentos operacionais padrões, o fluxograma. A gente está fazendo, executando. Então, executando, que ferramenta a gente vai utilizar? POP. Por quê? A gente quer que a operação execute o trabalho de forma o quê? De forma padronizada. A gente tem um fluxo, a gente quer que a operação saiba como a gente definiu as etapas do processo. Já no terceiro passo, no check, que ferramentas a gente pode estar utilizando aí? A gente pode estar utilizando as folhas de verificação, os checklists, as cartas de controle, os histogramas, os gráficos de dispersão. Nessa etapa, são importantes a gente estar utilizando essas ferramentas específicas. Já na etapa ACT, de agir, quais são as ferramentas que a gente pode estar utilizando? A gente pode estar utilizando as mesmas que a gente utilizou do planejar, os 5 porquês, o diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe, já falei muito sobre isso, um brainstorm, tempestade de ideias, e o diagrama de Pareto. Então, nessa fase, é importante que a gente tenha em mente quais ferramentas. É importante você, caro aluno, saiba quais ferramentas utilizar em cada etapa do ciclo PDCA. Então, vamos utilizar todas as ferramentas disponíveis para otimizar nosso trabalho? As ferramentas citadas acima são abordadas detalhadamente no nosso curso completo sobre ferramentas da qualidade. Nesse curso inicial, nós demos uma pincelada sobre as principais desse curso gratuito. Mas se você seguir com a gente lá no nosso site www.icapacitar, você, cara aluno, terá um super desconto e estará interagindo com todas as ferramentas disponíveis do mercado. Todas as ferramentas da qualidade no nosso curso completo. Vamos lá? www.icapacitar. Vamos conhecer agora, vou dar para vocês um case, um estudo prático para a gente fazer o quê? Para a gente consolidar tudo aquilo que a gente aprendeu aqui nessa metodologia do PDCA. O uso do PDCA para uma empresa de energia, é disso que a gente vai estar falando. Os funcionários de uma empresa de energia trabalham em equipes. Portanto, o desempenho organizacional resulta diretamente do desempenho coletivo, tá? E integrado de todos, ok? O desempenho coletivo integrado de todos vai fazer o quê? Vai resultar no quê? No desempenho organizacional. Nesse cenário, a empresa implantou o indicador de equipe para avaliar o desempenho nas tarefas realizadas, como forma de acompanhamento da qualidade do processo. O processo de leitura e entrega é composto por 10 equipes, com 2 ou 3 leituristas e entregadores, e as equipes são formadas de acordo com o local e quantidade de clientes, mantendo um equilíbrio. No quadro ao lado, nós temos o panorama do desempenho das 10 equipes. O objetivo é que as equipes tenham um menor índice nesses itens, pois são fatores que influenciam negativamente o processo. As equipes com maiores índices são analisadas, verificando-se o que ocasionou a situação. Você pode ver aqui, ó, no final total, na coluna total, tem lá as equipes com os maiores índices.
né? É o caso da equipe 7, que teve o pior resultado devido ao alto índice de hora extra realizado e que foi um fator relevante para a sua classificação. A reunião de PDCA, realizada todo o início do mês, traz o feedback do que foi feito durante o mês anterior e apresenta o indicador com o resultado do desempenho das equipes. Na ocasião, são expostas as metas que a empresa precisa cumprir até o final do ano e a situação em que se encontram. Então a gente mostra para a equipe o que a gente precisa cumprir até o final do ano, qual é a meta e com onde a gente está. E até aquele momento da hora da reunião, onde a gente está, ok? A partir dos resultados, estratégias são criadas para melhorar o processo. Como, por exemplo, o projeto de maximizar as entregas dos reavisos, que estava em fase de teste no mês de setembro e fará parte dos indicadores de desempenho nos próximos meses. A metodologia PDCA, realizada através dessas reuniões, onde são divulgados o desempenho de cada equipe, favoreceu o desempenho das equipes, que estão cada vez melhores e, nesse caso, se manter esse nível, as metas certamente serão cumpridas. Então, todo mês é demonstrado para todas as equipes como elas estão. E isso faz com que ali mesmo já são traçadas estratégias, planos para o quê? Para serem executados e o quê? Depois são verificados em cada reunião mensal e depois são tomadas ações, né? São implementadas ações para quê? Para se atingir a meta. O tudo é em torno da meta que foi planejada. Ok? Então, se a gente conseguir fazer isso, vai melhorar o nível da equipe e certamente as metas vão ser cumpridas. As metas inicialmente planejadas serão cumpridas. No nosso material de apoio, pessoal, deixamos um presente para vocês. Um modelo de PDCA para você implementar na sua prática profissional. Parabéns, caro aluno! Chegamos ao final do nosso treinamento básico de ferramentas da qualidade. Espero que vocês consigam, através desse conhecimento adquirido, utilizar no dia a dia profissional, no dia a dia pessoal de vocês, que agregue valor na carreira de vocês. Esse é o intuito do iCapacitar. A gente está aqui para transmitir conhecimento para todo mundo. Então, pessoal, quero agradecer ao quem chegou ao final, quem conseguiu chegar nessa jornada de conhecimento e que vocês utilizem o melhor possível todo o conhecimento adquirido. Até o próximo, espero contar com vocês aí no próximo treinamento do iCapacitar. Muito obrigada, um abraço.